Olá, Deus abençoe. Quero compartilhar e vou compartilhar um pouquinho das palavras do meu Rei, do meu Cristo, do meu Senhor, Senhor da minha vida, o Senhor da nossa vida, o Senhor Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. É muito bom meditar nas palavras de Jesus e na forma que Jesus interagiu com as pessoas quando ele esteve na terra, peregrinando aqui, pisando no nosso chão, no lugar que ele fez também, Porque Jesus ele é eterno, ele é Deus e ele estava com Deus e era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A criação do mundo e das pessoas aconteceu pelo Pai, Filho e Espírito Santo, Um relato no Gênesis diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E demonstra então que é uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos. Eles fizeram a criação. Pai e Filho estavam juntos. Deus disse: haja luz, através de sua palavra, e houve luz. O Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. Então, era o Espírito Santo. Jesus é a palavra encarnada e Deus é o Senhor de todo o universo. É a Trindade. Então, Jesus pisou na terra que era dele como homem, como ser humano. Foi a encarnação, o ato mais cheio de amor, de salvação, de compaixão que já acontecera no universo, na história. O Rei se doa pela humanidade, pelos súditos. O Senhor morre pelos servos. O Deus da aliança paga o preço para que a aliança seja reatada depois que o ser humano quebra essa aliança, Em Adão e Eva, todos nós quebramos a aliança de obediência e de conexão com Deus. Lá no Gênesis, quando o homem e a mulher decidem viver o seu próprio governo e rejeitar o governo de Deus, se entregando à morte, se entregando à tentação, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, e indo contra a ordem de Deus, o governo de Deus, e abrindo mão de toda a prosperidade, de toda a abundância que Deus houvera dado a eles, a oportunidade de morar no jardim, de comer de todas as árvores do jardim, de desfrutar de tudo, de viver toda a autoridade. Enfim, Deus põe o limite e os afasta de maneira protetiva do jardim, para que eles não comam da árvore da vida e aí perpetuem a sua própria condenação, a sua própria tragédia. E foi um ato protetivo de Deus. Deus trouxe as consequências aos homens e mostrou como é a vida. Quanto mais você se entrega para a vida, para Jesus, para a transformação que Ele pode produzir em nós, quanto mais a gente se entrega para a relação com Pai, Filho e Espírito Santo, mais a gente tem vida. Porque, como disse Jesus, no contexto de agricultura, sem mim nada podeis fazer. Vocês são os galhos e eu sou o tronco principal. Eu gero e distribuo seiva para vocês. Eu distribuo vida para vocês. Sem mim nada podeis fazer. Sem o Espírito Santo a gente não produz frutos do Espírito,
já está dizendo que o fruto é do Espírito. Passa por nós o fruto, os dons, a virtude, a graça, a verdadeira vida. Passa por nós, mas só passa por nós numa relação sincera, verdadeira com o Pai. E como também disse Jesus, esta é a vida eterna, essa relação. É conhecer a Deus como Senhor, Criador de todas as coisas, e reconhecer o seu Filho a quem Ele enviou. Isto é salvação, isto é vida eterna. A vida eterna passa por aí. Em Mateus 11, versículo 25, Jesus faz um agradecimento ao Pai. Ele diz: naquela ocasião Jesus orou da seguinte maneira: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste estas coisas dos que se consideram sábios e instruídos e as revelastes aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Foi do agrado do Pai revelar as coisas do reino para os simples filhos dele, para os pequeninos. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a sua alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o meu fardo que lhes dou é leve. Vou voltar aqui nessa parte, meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho senão o Pai, e ninguém conhece verdadeiramente o Pai se não for o Filho e aqueles a quem o Filho revelá-lo. Conhecer a Deus, a Jesus, conhecer ao Espírito Santo e conhecer a Palavra de Deus é uma prerrogativa de Deus revelar, do Filho revelar e escolher para quem revelar. Nenhum homem na face da terra é propriedade de Deus. Aliás, Deus não é propriedade de nenhum homem dessa terra, de nenhuma mulher. Mesmo que mais virtuoso, mais inteligente, mais brilhante que seja, mais caridoso que seja, nenhum homem tem Deus como propriedade. E nenhum deve sentenciar e falar coisas de Deus e como representante de Deus, muito menos julgar, muito menos sentenciar e achar que conhece a Deus. Jesus deixou claro aqui: vocês não conhecem o Pai, vocês não conhecem o Filho. E olha que Jesus estava ali presente, convivendo com eles, e eles não eram capazes de reconhecer Jesus como o enviado de Deus, como o Messias. Há uma cegueira espiritual, diária, em todos nós. Somos totalmente cegos. Os nossos traumas nos cegam, nossas carências, as adversidades que passamos da infância e a grande busca que cada um de nós tem por aquilo que nos faltou na infância, as nossas inseguranças, nossos pecados, a crueldade do nosso coração. Somos todos como Adão e Eva no paraíso, buscando a árvore proibida para dela comer, buscando ouvir o Satanás e suas histórias, a fim de que sejamos invejosos e queiramos ser o próprio Deus. Somos incapazes,
e ingratos, e rejeitamos nossa própria humanidade, porque queremos ser anjos, queremos ser Deus, queremos ser poderosos, queremos ser diferenciados, queremos ser mais ricos, mais bonitos, mais intelectuais, queremos mais conhecimento, e porque conhecimento é poder, queremos nossa independência financeira, porque independência financeira é poder e traz a paz que a gente tanto quer. Não queremos depender de ninguém, queremos que as pessoas dependam de nós. Queremos ser ricos, poderosos, ter muitos likes, ter muitos seguidores. Queremos o topo, queremos estar perto de Deus, ou perto de ser Deus, na verdade. Talvez não queiramos Deus de fato, queiramos ser Deus. Queremos a glória, queremos os elogios, queremos o poder. Queremos o poder. E queremos ser o dono do próprio Deus. Somos muito iludidos. E Jesus chegou aqui nesse contexto totalmente religioso, totalmente opressor, onde tinha os mestres da lei, os sacerdotes e os santarrões. E Jesus chega e diz: ninguém conhece verdadeiramente o Filho, a não ser o Pai. Só o Pai me conhece. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai, a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. Então, é Jesus que escolhe para quem ele revela o Pai. E somente o Pai conhece Jesus. A gente não conhece Jesus. Jesus deve ser discernido a cada dia pela total ação do Espírito Santo na nossa vida. A palavra, a Bíblia, a revelação também é o Espírito Santo quem revela. Você não lembra que Jesus falou para Pedro, quando Pedro, pelo Espírito Santo, disse: Jesus, tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus disse para Pedro: Pedro, não foi sangue nem carne que te revelou, foi o Santo Espírito que te deu essa revelação. Pedro, então, e os discípulos ouviram essa grande verdade, que só o Espírito Santo nos revela quem é Jesus. E é interessante que no mesmo episódio em que Pedro é envolvido pelo Espírito Santo para reconhecer quem é Jesus, logo depois ele age totalmente inspirado pelo Satanás, quando ele vem com uma conversa para Jesus rejeitar a cruz e fugir do sofrimento. Jesus falou para ele: para trás de mim, Satanás, tu pensa com os homens. Olha o que tu está falando aí, essa loucura que tu está falando, né? Jesus, quem sabe esticando a conversa, ninguém sabe de toda a história, podia dizer: ainda agora tu estava cheio do Espírito Santo, entendendo que eu sou o Cordeiro de Deus, que você entregue para morrer por vocês e ser violentado pelo Império Romano. Agora tu está cheio do Satanás aí, querendo usar as armas dos homens, querer ser carregado pelos teus traumas, pelos teus medos, pelas tuas loucuras, pela tua cultura terrena. Então, para trás de mim, Satanás. Perceba que você é vulnerável. Perceba que você é engolido pelo poder, engolido pela carnalidade, pela tua humanidade, e que passa longe o Espírito do Senhor sobre ti. Em outro episódio, Jesus perguntou: que espírito age em vocês? Vocês querem tacar fogo numa aldeia de pessoas vulneráveis e tristes e amarguradas, que vocês amarguraram e que vocês têm como cães, como imundos? Jesus falava dos samaritanos, e Pedro queria que Jesus tacasse fogo e queimasse uma comunidade, porque a comunidade rejeitou a Pedro. Afinal de contas, Pedro era o bonzão, né? Que conhecia Deus e que andava com Jesus.
Então, Jesus chega nesse contexto e diz: você não conhece a mim, vocês não conhecem meu Pai. E só vai conhecer as verdades do Evangelho aquele a quem Jesus revelar. E revelar quando? Como? Na relação diária. Presta atenção, Pedro, gente, andava com Jesus. E o Satanás entrou nele. Judas andava com Jesus e Satanás entrou em Judas. Judas vendeu Jesus, vendeu a informação. Muitas vezes a fofoca é mais atraente para nós do que o Evangelho. Muitas vezes a inveja é mais atraente do que a humildade. Muitas vezes o poder é mais atraente do que o nosso poder é mais atraente do que o poder de Deus. A maioria das vezes a gente usa o nosso poder, nossa influência para oprimir e não para amar, e não para servir. Eu convido você a olhar para você hoje, como eu estou olhando para mim nessa manhã de domingo, e acolher com humildade essa verdade que só Jesus em nós é a esperança da glória, da manifestação de quem é Deus. Não é da nossa glória, é da glória de Deus. Não existe esse negócio de glória, de você ser honrado. Basta ver se você está no seu emprego lá, em qualquer lugar onde tem relação de poder, se você não honra o líder, se você não concorda totalmente com o líder, se você tem uma opinião diferente, você é detonado, você é expulso, porque aquilo é uma relação de poder e de ganância pelo poder e de ilusão de poder, porque é uma ilusão o poder aonde você está. Você não é esse cargo, né? Você não é esse poder aí que te foi entregue. O próprio Jesus disse para os líderes daquela época: vocês só têm esse poder aí porque Deus emprestou esse poder para vocês servirem a comunidade. Então nenhum poder vocês teriam se o Pai não tivesse lhe dado. Olha só, eu tenho à disposição muito poder. Se eu quisesse, os anjos de Deus viriam aqui e me salvariam. Jesus falou em algumas ocasiões. Se eu pudesse, meu Pai enviaria toda a tropa do céu para cá. Mas não é disso, não é assim, não é desse jeito, né? Em outra ocasião, Jesus falou para os discípulos: olha, os líderes das nações, os líderes, esse povo que tem sede de poder, eles agem desse jeito, oprimindo, desfazendo dos vulneráveis, dos pobres e sustentando-se no poder ao oprimir o pobre. Mas no meu reino não é assim. No meu reino, maior é quem serve. No meu reino, maior é quem se humilha, maior é quem vê o seu irmão como superior, maior é quem abre mão dos seus privilégios, do seu poder, que entende que na minha fraqueza, na sua fraqueza de humano, o meu poder é aperfeiçoado e tal, e por aí vai, né? São muitas coisas. Mas eu estou refletindo sobre que é uma ilusão achar que você conhece a Deus o suficiente, de que você é dono das verdades de Deus. Só conhece o Pai aquele a quem o Filho revelar. Só conhece o Filho aquele a quem o Espírito revelar. E a palavra de Deus é um livro histórico, deve ser discernido a partir dessas atitudes de Jesus aqui, dessa revelação de Jesus aqui, que vem no meio de muitas autoridades religiosas e diz: meu Pai não é propriedade de vocês, o Evangelho não é propriedade de vocês, vocês também são homens pobres, miseráveis, pecadores, carentes da manifestação e da revelação diária de quem sou eu, de quem é meu Pai e de quem é o Espírito Santo. E aí Jesus fala para o povo: vocês estão cansados dessa dinâmica? Vocês estão sobrecarregados com essa dinâmica
de opressão e de poder que vocês estão vivendo. Vocês estão cansados de ser oprimidos pelos romanos, pelos políticos, pelos sacerdotes, pelos líderes das sinagogas, pela forma como estão interpretando e explicando quem é meu Pai. Vocês estão cansados de viver em tribos, se matando e disputando. Vocês estão cansados, sobrecarregados. O meu Pai e a revelação do seu Evangelho se tornou um peso para vocês. Então venham a mim. Venham me ouvir. Vem cá. Eu acolho vocês. Venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O descanso para esse mundo louco, para o meu mundo louco, para a minha ilusão de Adão e Eva, para a minha fome de poder e de vingança. Meu descanso nessa busca louca por paz, e essa paz nunca chega, essa liberdade nunca chega, esse amor nunca chega, esse afago nunca chega, essa canseira da existência só é acolhida, afagada e transformada por Jesus de Nazaré. Tomem sobre vocês o meu jugo. Jugo era a interpretação de quem era Deus. Jugo era como uma teoria de mudança, era como uma metodologia de viver Jesus, o reino e Deus. Venham, tomem sobre vocês o meu jugo, a minha interpretação de quem é o Deus, de quem é o Filho, do que é a vida. Deixem que eu lhes ensine, pois eu não sou violento e nem abusador. Deixe que eu vos ensine, não com violência e com abuso, pois eu sou manso e humilde de coração. E nessa relação com o manso e humilde de coração Jesus Cristo, ali você encontrará descanso. Vocês vão encontrar descanso para a vossa alma. O meu jugo é fácil de carregar e o meu fardo é leve. Eu desejo que a gente encontre descanso para a nossa alma na pessoa de Jesus, na relação com Jesus de Nazaré. Você não conhece a Deus suficiente. Você não conhece Jesus. Você não conhece o Espírito Santo. Mas a verdade do Evangelho e o resgate maravilhoso do Evangelho conheça-o na relação direta com Jesus. Ele é quem te revela quem é Ele, e Ele é tudo. Ele é a palavra encarnada. É Ele que é a palavra encarnada. Pelo amor de Deus, prendam de mim, a fonte sou eu. Largue todas as fontes. Largue a fonte da tradição, daquilo que seu pai lhe ensinou, daquilo que seus líderes lhe ensinaram. Largue todas as fontes. Fonte da sua prepotência, de achar que você, só porque você é inteligente, você sabe tudo. Não confie na sua própria força, na sua própria inteligência, na sua própria tradição. Como a mulher samaritana falou para Jesus: você é maior que Jacó, que fez esse poço para nós, essa fonte para nós. Jesus é maior que Jacó, que Moisés, que todos. E Deus deu a ele um nome que é acima de todo o nome. Jesus de Nazaré. Tá bom? Que você e eu encontremos esse aconchego, esse descanso para a nossa alma na pessoa de Jesus Cristo. E onde está Jesus? Está aí com você, está aqui comigo. Fala conosco, Ele nos encontra. Basta fechar os olhos e basta conversar com Ele agora.
Ó Senhor Jesus, Jesus de Nazaré, eu estou cansado, sobrecarregado, eu preciso de Ti. Me ensina com a Tua mansidão, com a Tua humildade. Traz descanso para a minha alma, para as minhas demandas, para as minhas inquietações. Oh Jesus de Nazaré, Jesus, quantos de nós está confiando em outras coisas, em si mesmo, esquecendo que tudo passa. Só Tu permanece, Teu amor permanece. Oh Jesus, oh Mestre, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver escassez, que eu leve a abundância. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver dúvida, que eu leve a fé. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. E a vida eterna é te conhecer, Deus, e reconhecer Jesus a quem enviaste. Que Teu Espírito Santo nos revele Tuas palavras, nos revele Tua vontade e nos revele Tua presença. Hoje, amanhã e sempre. Amém e amém e amém. Deus abençoe.